Olá, amigos e amigas. Como combinado, 19 horas e 30 minutos, nós estamos começando aqui uma aula de degustação do curso de formação de programação neurolinguística nível Practitioner. Nos próximos momentos, nas próximas quase uma hora, nós vamos falar sobre o que é o curso, como ele se desenvolve, vamos mostrar alguns exercícios, e eu dedico este momento, esta aula degustação, que está sendo gravada especialmente aos alunos que vão se inscrever para o curso de Blumenau, que começa na próxima semana, para o curso de Balneário Camboriú, né, que começa na próxima semana, e que pode ter a turma de Blumenau também. Como que isto vai acontecer? De uma forma direta aqui, 8 aulas EAD, mais ou menos 3 horas de duração, com intervalos, com alguns exercícios, e depois vamos ter os encontros presenciais. Em princípio, vamos ter um Balneário Camboriú, um sábado e domingo, e depois mais um outro sábado e domingo em março. E em Blumenau, do mesmo jeito. Vamos lá, vamos conversar sobre o que é programação neurolinguística, o que é que nós podemos utilizar, quais seriam os objetivos que nós temos da programação neurolinguística, o que ela pode ajudar as pessoas neste momento tão difícil, para, de uma forma geral, um problema difícil que está acontecendo no mundo inteiro. Mas que a cada momento, e aí eu tenho conversado muito com alunos, ex-alunos, com clientes, com empresários, com empreendedores, com gestores. Eu tenho conversado com um monte de gente, inclusive com pessoas simples, dizendo o seguinte: o que está acontecendo, na sua opinião? E eles dizem: olha, o que está acontecendo é que está faltando dinheiro, está isto. Começo a enumerar uma série de coisas, mas depois, no finalzinho, digo: mas o mais importante é que eu não estou sabendo como lidar com tudo isso. Está muito difícil lidar com todas essas adversidades. Fomos pegos de surpresa por esse processo. E aí, mais do que nunca, para quem gosta de trabalhar com a questão de comportamento, atitude, começa a entender o quanto seria interessante a gente trazer algumas informações. O que nós podemos fazer para nos preparar para os próximos momentos, para as próximas mudanças. E vamos imaginar, ninguém gostaria que isso tivesse para as próximas pandemias, mas vamos ter momentos de crise, vamos ter momentos de grandes transformações, de mudanças, que estão acontecendo no mundo como um todo. Não são apenas... Está entrando aí mais uma pessoa, né? Ricardo está entrando, já já eu converso com você, Ricardo. Não são apenas as pessoas, mas as organizações, a forma como nós estamos trabalhando, a maneira como nós verificamos, vão mudar nesses processos de mudança. Boa noite, Ricardo. Bem-vindo ao time aqui. É uma aula degustação de PNL e está sendo gravada, porque tem muita gente que já mandou mensagem para mim, e-mail, dizendo: puxa, 19h30, ou eu tenho aula, ou estou saindo, estou chegando em casa, mas vai ficar gravado e algumas pessoas vão poder assistir. Bem-vindo ao time, Ricardo. Mas vamos lá, se tiver alguma pergunta, alguma coisa durante o transcorrer do nosso bate-papo, eu peço a você que pode entrar e fazer a pergunta ou mandar através do chat. Eu vou estar aqui, vou estar à vontade. Muito bem. A PNL, Programação Neurolinguística, surge num determinado momento em que eu não sei se os dois principais autores, porque não são só eles, não só o Bandler e o Wiener, eles estavam imaginando que serviria tanto para o que está acontecendo nesse momento. Naquele momento, quando criaram, segundo eles próprios contaram, eles estavam querendo que uma maneira fácil do que a gente pudesse pegar alguns comportamentos, que a gente pudesse entender melhor como funciona o nosso cérebro,
Como que a gente pode atingir melhores resultados? De certa forma, eles queriam substituir as terapias convencionais, terapias já conhecidas, principalmente a psicologia, o tratamento psicanalítico, e foi durante algum tempo, inclusive no Brasil e no mundo inteiro, havia uma proibição dos psicólogos, os terapeutas, em alguns dos seus conselhos, de usarem a programação neurolinguística, porque, ao que tudo indicava, ela iria substituir a psicologia, a psicanálise, as psicoterapias de forma geral, as terapias, que trabalhavam com a questão do cérebro, da mente humana. Mas isso não aconteceu. Ao contrário, hoje é muito comum para um psicólogo, um psicanalista, um terapeuta, qualquer tipo de coisa, se utilizar das ferramentas da programação neurolinguística para poder trabalhar cada vez mais essas questões que nós temos hoje, para entender como eu faço o que faço. A frase que é da Magui, que é uma a gente chama de peneleuta, né, que vamos dizer assim, ou que é uma profissional de programação neurolinguística lá de Recife, conhecida lá no Nordeste brasileiro, ela disse o seguinte, que a PNL é a tecnologia do como. Como eu estou fazendo as coisas. Porque a gente começa a pensar em algumas coisas, e eu vou trazer para vocês aí a questão do pensamento, mas a gente consegue transformar tudo isso quando a gente tem uma ação, tem um comportamento, tem uma atitude. Só de ficar pensando, a gente não consegue realizar muita coisa. O nosso processo sensorial funciona, o nosso trabalho de como se relacionar, de como se relacionar com a gente mesmo, como é que a gente cria, através das experiências, das vivências, das crenças, dos objetivos que eu construo, ou a ausência de objetivos, como eu construo o meu modo de viver, a minha forma de viver. Aí, Ricardo, e quem vai assistir essa aula de demonstração, essa aula que eu chamo de degustação, vai entender a seguinte questão. Não é cura para todos os males. Tem uma série de coisas que não serão resolvidas somente através da PNL. Muito pelo contrário, a PNL pode ser uma poderosa ferramenta para o diagnóstico de algumas situações que podem ser tratadas por outras áreas, tá? Pela parapsicologia, pela psicanálise, por uma série de coisas. E já existem dezenas de outras situações. Então, ao momento em que é uma das coisas que eu tenho conversado muito, inclusive com pessoas que atuam nessa área, no momento que você começa a observar crescimento das neurociências, também está crescendo a PNL. A PNL se junta e começa a trazer algumas informações importantes que muitas vezes a gente não sabe. Eu gosto de dar um exemplo muito claro de um curso que eu estava dando em Joinville, e que uma moça que estava fazendo o curso, ao tentar responder uma pergunta que uma outra colega estava fazendo como uma técnica, utilizando uma técnica, ela não respondeu, mas ela fez um movimento corporal muito interessante. Então, como ela... Mas você já falou, e ela não conseguiu responder, e ela fez este movimento, passando a mão aqui no pescoço, e imediatamente a pessoa, você engoliu, você não conseguiu falar, você engoliu. E ela falou, pois é, como é que você sabe? A própria pessoa, muitas vezes, está tendo comportamentos, ações, que não são verbais. E ela nem percebeu que ela tinha feito aquele movimento. Então, quando você pega todo esse processo e junta isto no dia a dia, como isso vai funcionar bem? Como isso pode ajudar as pessoas? Não precisa ter um diagnóstico, não precisa ser um terapeuta, mas a gente pode nos ajudar a entender como nós fazemos o que fazemos
E também ajudar as pessoas que, muitas vezes, com simples perguntas, com algumas dicas, aplicando algumas técnicas, e a pessoa, muitas vezes, nem precisa saber que nós estamos utilizando programação linguística. E isso é muito comum. Muito bem. Então, quem é o Armando que vai dar o curso para vocês? O Armando é aquele sujeito que é matemático, a minha formação é matemática, mas que fiz vários cursos, tanto na área técnica, estatística, administração de recursos humanos, e aí eu começo a entrar, quando eu entro na área de recursos humanos, começo a entrar na área do comportamento. Porque até então, como eu trabalhava com questões técnicas, do mais um é dois. Agora, a partir do momento que a gente começa a entender comportamento e começa a trabalhar com diagnósticos de comportamentos e atitudes, a gente faz a seguinte questão assim: será que 1 mais 1 é 2? Como uma pergunta. Ou pode ser mais ou menos 2. Não tem mais aquela coisa certa, porque cada pessoa tem uma maneira de ver o mundo. Cada um tem, numa parte do curso a gente trabalha muito isso, o modelo de mundo. Qual é o modelo de mundo das pessoas? Mesmo que as pessoas sejam educadas, criadas dentro da mesma estrutura, com as mesmas coisas, o que é muito difícil, mas a percepção, o olhar, as sensações, o prazer e dezena de outras coisas são diferentes. O aprendizado, consequentemente, será diferente. Nós teremos várias realidades. Eu costumo dizer, aliás, eu não, mas os autores costumam dizer que somos bilhões de pessoas, então temos bilhões de realidades. Não existe uma realidade única. Agora, o que a PNL está podendo fazer para melhorar? Buscar pontos de congruência, pontos convergentes naquilo que nós comunicamos. Na forma como eu falo, a língua portuguesa, por exemplo, é um padrão. É criada para que eu possa me comunicar melhor. Mas mesmo dentro da língua portuguesa, de repente a gente pode compreender que não é só o que eu falo, mas como eu falo que vai determinar determinadas situações. Muito bem. Então, na nossa apostila, e aí vem uma apostila muito grande, tá? Tem um parágrafo que é muito importante, que diz exatamente o que a PNL pode fazer no nosso processo. Diz assim: se o que faz um grande terapeuta não é a sua linha teórica, mas sim uma maneira de pensar terapia, linguisticamente falando, que é uma questão linguística, logo, se for possível sistematizar esta forma de pensar, poderemos viabilizar um ensino sistemático de como fazer terapia. E aí que está a grande questão. Eles foram pesquisar, os dois autores, e já eu vou mostrar um pouquinho deles, como aquelas pessoas conseguiam resultados tão positivos. Vamos dizer o seguinte, imaginemos que o Ricardo que está me ouvindo aqui, está assistindo, e outras pessoas vão assistir, entramos na mesma sala, temos os mesmos professores, com os mesmos quadros, com as mesmas metodologias, com a mesma matéria. Vamos imaginar que as pessoas, todas elas, têm os mesmos professores e que os professores façam todos eles do mesmo jeito, tudo direitinho. O aprendizado será diferente, o modelo de mundo será diferente para cada pessoa. Porque vai se juntar a coisas anteriores e percepções diferentes. Mas, se eu conseguir pegar uma sistematização, o passo a passo, de uma técnica, de uma maneira de fazer, de como fazer algumas coisas, eu vou ter uma brilhante técnica, que pode fazer com que eu chegue aos pontos importantes para atingir os objetivos, para ter resultados, para melhor comunicação, para melhorar conflito, para entender o que eu estou fazendo, para curar, inclusive, algumas coisas que são importantes, que às vezes não precisam de um terapeuta, mas o terapeuta pode se utilizar daquilo para uma cura, para melhorar a nossa capacidade de colaborar, cooperar.
E eu acho que aí entra naquilo que nós falamos muito nesses últimos anos. Ao invés de eu estar de lados diferentes, nós estamos num momento muito forte do mundo inteiro, em que a colaboração, cooperação, o trabalhar unidos, ou melhorar a minha capacidade de atingir resultados, não só para mim, mas junto com outras pessoas, olhando o mundo, o universo como um todo, com todas as suas partes, poderá fazer com que a gente tenha um desempenho melhor. Talvez não seja tão rápido como foram a tecnologia, que ela cresceu muito rapidamente da década de 50, 60, 70 e deu um boom. E hoje a gente tem uma tecnologia que dizem que até a gente poderia ter muito mais na frente, mas não, talvez não tivéssemos a nossa capacidade de compreensão, de utilização, de adequação dessas questões. Mas, e aí que tem o mais muito interessante, se nós começarmos a melhorar o nosso comportamento, as nossas emoções, as nossas crenças, e começarmos a trabalhar de uma maneira diferente, como fazer de forma diferente, talvez não tenhamos a velocidade de aprendizado, de resultados que tivemos na área tecnológica. Mas teremos, com certeza, resultados muito mais congruentes, sustentáveis. O que a gente pode dizer tem a sustentabilidade, ou vão ter mais substância, ou como diz o mineiro, sustância. Né? Tem um grande amigo meu mineiro que vai dizer, puxa vida, você falou de substância. Vai ter substância, vai ter peso, vai ter uma base sólida para o crescimento do ser humano, da civilização. Eu não lembro quem foi uma vez que passou uma coisa que uma grande autora, e agora me perdoem, mas se eu não pegar registros, e aí eu tenho que passar registros, e eu acabo não lembrando de todos os nomes. Mas existe uma grande pesquisadora, uma antropóloga, que perguntaram para ela como é que podia ser medido a evolução de um povo, de uma raça, como é que podia ser feito isso? E ela falou que não era através, que disseram que era através de brigas, de guerras ou de construção de armas. Não, ela falou não. Era a capacidade de os seres humanos, aquele povo, cuidar das pessoas doentes, cuidar das coisas. E cita um exemplo de que um determinado povo, né, foram descobrir que eles tratavam de pessoas que tinham quebrado o fêmur. Então, eles davam um jeito de fazer com que a pessoa tivesse uma vida melhor. E aí imagino que séculos, milênios atrás, uma pessoa que perde a sua capacidade de andar, de fazer isso, era um peso para a população. Mas, no entanto, aquele povo descobriu uma maneira de ajudar aquelas pessoas, colaborar e tratar de doenças. Então, aí ela diz que aí sim que a gente dá um salto de qualidade na excelência da civilização. A gente tem um acréscimo na civilização. Muito bem. Eu vou passar, então, para vocês, rapidamente, aquilo que a gente chama, né, do nosso processo de... E aí, como eu disse, eu preciso das minhas anotações, porque muita coisa e eu quero ser mais rápido nesse processo. Né? Então, eu vou passar aqui alguns slides que serão fundamentais aqui para a gente entender. Só um minuto, gente. Então, aqui está... Muito bem. Qual que é a ideia do nosso processo, então? A PNL como uma forma de você enxergar o mundo,
a sua realidade de uma forma diferente, de uma forma mais dinâmica, de uma forma mais alegre, e pode ser utilizada em quaisquer situações da vida humana. Não quer dizer que a gente vai resolver um problema do câncer, mas talvez, e aí eu vou dar exemplos, de que uma pessoa que tem câncer, através de algumas técnicas de PNL, ela possa amenizar a dor, compreender melhor os comportamentos e ter atitudes adequadas que possam, muitas vezes, talvez não seja a total cura, mas compreender e viver melhor aqueles momentos onde tem. E aí eu vou dar um exemplo que aconteceu comigo, que durante muitos anos, só para vocês terem uma ideia, eu terminei meu último curso, são 3 cursos, são 3 níveis, pelo menos conhecidos aqui no Brasil, e de forma geral no mundo inteiro. Tem o Practitioner, que é exatamente esse curso que está sendo divulgado para acontecer através da distância, aulas como essa aqui, e depois os encontros presenciais em Balneário Camboriú. A gente chama de practitioner ou praticante. O segundo módulo, sem o Master Practitioner, ou mestre de practitioner, que vai pegar algumas técnicas mais elaboradas e vai praticar mais, e o Master Trainer, que é o que eu sou, trabalhando a questão de dar cursos de formação de PNL, de programação neurolinguística. Esses 3 livros. Eu sou Master Trainer. E foi muito interessante que há quase um ano atrás, né, eu venho dando cursos, terminei a minha formação em 1990, há quase um ano atrás, exatamente no dia 28 de fevereiro, eu tive um infarto violento e fui parar no hospital. Fiz o cateterismo, 2 stents, e depois fui para a UTI, para ficar lá. Era um infarto muito forte. E aí eu lembrei das técnicas, porque eu sabia ensinar as técnicas, mas eu nunca tinha utilizado em mim mesmo uma técnica poderosa, que era enxergar imagens de cura. Olhar para os meus comportamentos da forma, porque o medo era muito grande. Eu fui tomado de um medo, e eu estava na UTI de um excelente hospital aqui de Curitiba, a Santa Casa de Misericórdia de Curitiba, mas eu estava com medo até de fechar os olhos e dormir. Eu dormia pouquíssimas horas, pouquíssimo tempo, e acordava apavorado, porque o meu medo era: se eu dormir, eu não acordo mais, eu vou morrer. E eu não me dava conta de que eu estava num local onde tinha tanta atenção, tubos, né? Aquele monte de fios enfiados nas veias e não sei o quê, aquele barulho o tempo todo de várias pessoas, o barulho das máquinas e tudo funcionando, não só os médicos, enfermeiras, médicos residentes, a cada tempo vinha alguém, tirava pressão, fazia isso, fazia aquilo, olhava, e eu imaginava que aquilo poderia, se eu fechasse os olhos deles. E aí eu fui olhar, fui fazer uma técnica que eu ensino, que é muito simples de fazer. E aí está a nossa questão, que às vezes é tão simples que as pessoas já acham: mas é tão simples, nossa, mas é tão simples assim, por que eu complico? Muito bem, e eu comecei a aplicar em mim mesmo. E confesso para vocês, foi excelente. Me fez mudar um bocado da minha vida, e aquelas técnicas que eu ensinava, o passo a passo, para cada uma das pessoas, meus alunos, e eu estou dando aula especificamente de formação desde 2013. Então, para várias pessoas explicava, mas eu nunca tinha passado eu mesmo por aquela técnica num momento tão importante que era, eu estava muito doente. Foi um infarto muito forte. E hoje eu digo para vocês, eu me salvei? Não. O que me salvou foi uma série de situações. Os médicos, os remédios, o momento certo e tudo. Mas eu consigo enxergar hoje a vida e a forma como eu trabalho, a forma como eu me relaciono comigo mesmo, com as pessoas, de uma maneira fantástica. Fato.
que é que os nossos amigos, os autores, fizeram? Né? Fizeram esse trabalho de preciso ter sucesso pessoal. E sucesso pessoal é sucesso pessoal, cada um vai ter o seu. Não tem uma maneira que eu vou dizer assim para o Ricardo que está me assistindo, ou para as outras pessoas que vão assistir, olha, o sucesso é igual ao meu, tem que ser como eu quero. Não. Quem determina como será esse sucesso é você. E a velocidade desse processo, o andar, o caminhar. Mas, para isso, eu preciso conhecer um pouquinho quem eu sou. Ou, como diria, como eu estou fazendo as coisas que eu estou fazendo. E aí, tanto o Bander como o Grinder, que são os dois autores, que eles resolveram trabalhar com esse processo. E aí, senhoras e senhores, Bander e Grinder, né? E aí nós tivemos uma música Jump, né? As aulas à distância têm uma quantidade de tempo muito, muito forte, para que a gente não tenha aqui esse cansaço. Então, tem música, tem filmes, tem exercícios, tem debates, por isso que o número de pessoas é pequeno, no máximo 16 pessoas, com um número ideal de 12 pessoas. Por quê? Porque, além de termos condições de que todos participem, porque posso dizer para vocês, hoje mais do que nunca, a formação de programação linguística, nível pratíssimo ou qualquer uma, é transformadora. Transformadora no sentido da compreensão, e aí a gente entra em cada detalhe. Por quê? É um padrão de comunicação que vai mudar um bocado. A gente vai entender como a gente se comunica das mais diversas formas, não só na linguagem, mas a linguagem, os aspectos não verbais, a respiração e tantas outras coisas. É um processo neurológico. Então, qualquer pessoa pode participar e não necessariamente precisa ser uma pessoa que tem curso A, B ou C, tem qualquer nível de graduação. Qualquer pessoa. Eu já tive alunos que tinham segundo grau e tive alunos que têm doutorado. A ideia é compreender como as coisas funcionam, né? E é o trabalho que a gente diz da programação. É uma programação mesmo. Tá? É um programa. Como a gente fala que é um programa? Porque se nós formos prestar atenção no nosso dia a dia, e aí tem os exercícios que nos ajudam, e eu quero que vocês pensem nisso agora, a gente faz exatamente a mesma coisa todo dia. A gente repete o processo, a gente tem um programa. Um programa para dirigir, um programa para levantar, um programa para tomar banho, um programa que vai se modificando em todos os momentos. Quando eu quero uma mudança, e isso aconteceu, que nos pegou desprevenidos na questão da pandemia, houve uma mudança e não estava programada. Eu não sabia o que fazer. Muitas pessoas tiveram problemas sérios, porque mudaram a sua programação. Então, a PNL é um processo de programação. A gente vai entender como isso acontece durante todo o evento. É uma questão da linguagem, da nossa linguística, de como nós somos, da entonação, das pausas, da verbalização e assim por diante. E trabalha com todas as questões dos processos de sentimentos, de pensamentos, de comportamentos, etc. Por que nós ficamos nervosos em algumas situações e outras nem tanto? Por que algumas pessoas ficam com raiva de algumas situações e outras nem tanto? Como isso acontece? E como isso está gravado? Como é que a nossa memória pega? Como é que eu trabalho os processos? Como eu mudo os meus programas? E se eu mudar os programas, eu posso atingir novos resultados. Então, essa questão da PNL faz com que a gente entenda que os dois principais autores, o Richard Bandler, que era um estudante de matemática, informática e psicologia, e o John Grinder, que era um professor assistente de linguística da Universidade da Califórnia, os dois resolveram sentar, conversar e, principalmente, entrevistar
conhecer pessoas que tinham sucesso profissional, para entender como eles fariam. E aí, me permitam outra vez, né? O Bandler, desde começaram a observar e colher o maior número de informações possíveis nas sessões dos terapeutas. Olha só, eles foram direto nos terapeutas, altamente competentes, tais como Milton Erickson, que era um psicólogo, psiquiatra e hipnólogo, né? A gente costuma dizer que o Milton Erickson, a gente tem a hipnose antes de Milton Erickson, depois de Milton Erickson, né? A hipnose ericksoniana. A Virginia Satir, que era uma assistente social e terapeuta familiar. O Fritz Perls, que era o criador da Gestalt terapia. O Gregory Bateson, da terapia sistêmica, e outros que eles foram pesquisando, conversaram também com o Walt Disney, e para entender como que as pessoas tinham sucesso. Então, eu gosto de que essa história, o próprio Bandler, né, conta. A Virginia Satir teve os mesmos professores, várias pessoas tiveram os mesmos, vários colegas tiveram um trabalho fantástico, um estudo muito bom. Por que a Virginia Satir tinha resultados tão grandes, tão poderosos, e as outras colegas não tinham? Se todas elas tiveram a mesma base de conhecimento. Como isso? E é justamente esse processo, né? Como todas teorias, como todos os programas, como eles tinham que criar alguma coisa que tivesse conteúdo e substância, né, ou substância, eles identificaram pressupostos para que acontecesse, como estavam funcionando, né? E eu estou colocando aqui para vocês os principais, na minha opinião. Mas no curso a gente trabalha com todos eles, com os 20 e poucos pressupostos da coisa, e tem outros pressupostos novos. O pressuposto inicial é que tudo tem um significado emocional. E dependendo do significado emocional, da força, da interferência, da intensidade do significado emocional, a nossa memória é melhor. Vamos dar um exemplo. Eu gosto de contar uma história assim muito simples, para lembrar. Gostaria que todo mundo que está me assistindo, tentando lembrar do seu primeiro beijo, um beijo de amor. Com quem foi? Você lembra? Foi bom? Ou não teve um significado? O primeiro abraço, o primeiro presente de uma pessoa especial que te deu, o primeiro presente que você comprou para você mesmo ou deu de presente para uma pessoa especial. Dependendo da intensidade da emoção, seja ela positiva ou não, seja uma emoção não agradável ou muito agradável, quanto maior a intensidade, melhor a nossa memória. Então, um dos princípios é trabalhar com isso dentro da programação neurolinguística, né? Por quê? Porque a gente escolhe. E aí tem uma coisa bem interessante. Nós sempre temos escolhas, né? Nós vivemos a escolha. A escolha é uma coisa nossa. E a gente trabalha com isso dentro do processo de programação linguística. Uma outra situação é que é impossível não se comunicar. Mesmo que nós fiquemos parados como estátua, toda a gente está se comunicando. Não existe a não comunicação. E nós estamos sempre trabalhando a comunicação. Para cada ação existe uma reação, e para a PNL não existem fracassos, apenas resultados. Então a gente aprende com todo o processo. Meu amigo, aí o Ricardo pegou a amiga, a Mariana, a jovem, mas aquela teve uma situação muito difícil na minha vida. O que eu aprendi? Se eu apanhei, se não foi legal, não tive os resultados. Não teve. Mas aí, nesse processo, a PNL mostra que, mesmo não atingindo os resultados desejados, não foi um fracasso. Você aprendeu. E eu diria assim, como um dos grandes, né? Um dos grandes autores, um dos grandes inventores, né? Thomas Edison,
Perguntaram para ele, puxa vida, você teve milhares de vezes para descobrir a lâmpada. Ele falou, não, eu não perdi tempo, não. Eu descobri como não fazer milhares de vezes. Até um dia que chegou que eu descobri como devia ser a lâmpada e assim por diante. Na verdade, gente, os resultados sempre temos. Talvez não sejam os desejados. Aí o que eu vou fazer? Vou pegar o passo a passo, o como eu estou fazendo, e alterar onde for necessário, de acordo com os meus crenças, os meus objetivos, as minhas interferências. E lembrando que tudo é um sistema. Hoje nós podemos compreender que nós estamos dentro de um processo, sistema, corpo, mente, espírito, mundo, que é fundamental para que a gente possa entender. Aí a gente começa a aprender a observar, a ver os detalhes, não só das coisas que estão acontecendo ao nosso redor, mas também com a gente mesmo. Começamos a olhar e ver novos rostos, ver muitas vezes o como nós influenciamos a nossa própria atuação e a das outras pessoas. Por quê? Porque nós temos diferentes perspectivas e vamos ter diferentes realidades. Tem pessoas que não conseguem enxergar esses dois, esse monte de rostos que tem ali, e tem pessoas que veem muito mais do que a gente tem, né, no trabalho. Muito bem. A PNL trabalha numa seguinte situação porque ela compreende o processo da evolução do ser humano. Nós lutamos o tempo todo para construir um jardim muito bonito. Nosso cérebro, nosso inconsciente. E aí vem o primeiro recado, consciente e inconsciente. Para a PNL, para facilitar a vida, é inconsciente e consciente. O inconsciente gosta de coisas bonitas, coisas que você julga bonitas. Né? E aí, bem interessante quando a gente fala, coisas bonitas como? Não, é eu que escolho o que é bonito para mim. Sou eu que digo o que é bonito. As pessoas gostam de vermelho, outras gostam de azul. Mas eu gosto do azul, porque eu escolhi o azul. Mas a construção do meu inconsciente é de um jardim, de viver no jardim. Mas tem um determinado momento que, quando eu chego no determinado jardim, eu vou lá, coloco fogo porque eu quero mais. E muitas vezes eu queimo mesmo para construir um novo jardim mais bonito, mais adequado. É um processo de crescimento, mas eu também trabalho com essas mudanças pessoais, né? Que são muitas. A partir das minhas mudanças pessoais, eu influencio a mudança das outras pessoas. E a partir dessas mudanças, eu vou começando a escolher melhor, a atingir bons resultados, a aprender como me livrar de algumas situações desagradáveis, a remodelar os meus pensamentos, a dar um novo significado àquilo que já passou. Por que a gente vive no presente e a gente não tem nenhuma condição de mudar nem no passado e não vai mudar o futuro? A gente vai acontecer que a gente só pode fazer a mudança no aqui e no agora. O futuro será consequência desse processo do aqui e agora. Parece complexo, mas não é. É simples. É tão simples que algumas pessoas falam, pô, mas para com isso. Você está dizendo que é tão simples? Sim. Na PNL não existem técnicas milagrosas, mágicas. Existem técnicas, às vezes, mais elaboradas, mas normalmente as técnicas são simples. Forma de pensar, de dividir, de trabalhar melhor cada passo daquele processo de sentimento. Então, tirar a emoção que não nos interessa e colocar a emoção que interessa. E é trabalhar com isso, trabalhar com diferentes momentos. Né? Às vezes, e isso é muito comum, a gente, quem faz PNL, às vezes se sente um pouquinho no começo deslocado, quando está todo mundo de um jeito, você percebe o mundo de outro jeito, lendo o jornal, fazendo aquilo que você gosta. Né? E as mudanças globais também têm uma influência muito grande. E estamos passando agora por mudanças. Uma amiga minha, esses dias, me disse uma coisa muito interessante. Armando, agora a gente tem como planejar melhor. Porque em 2020, quando fomos pegos de surpresa, não esperávamos, não tínhamos condições de dizer que viria uma pandemia tão forte como veio. Agora a gente sabe como fazer.
Agora nós sabemos o que fazer, como fazer, planejar o processo. E, embora tenha muitas coisas que ainda nós não sabemos como irão acontecer, porque o futuro ainda é incerto, mas muito daquilo que a gente está fazendo hoje terá um impacto muito grande no nosso futuro. E isso tem gente que fala assim para mim, depois que eu fiz o curso de PNL, quando eu chego e atingo o objetivo, só falta abrir aquela plaquinha. Eu já sabia. Porque eu me programei. Embora tivesse uma série de condições diferentes que eu tive que trabalhar, eu sabia. Eu conseguia me ver conquistando aquele resultado, aquele objetivo. No meio de uma montanha de gente, eu não era um famoso ninja que conseguia resolver o processo melhor. E aí, o que eu posso dizer? Eu aprendi a me comunicar, trabalhar esse processo de comunicação e, fundamentalmente, entender como é o significado que eu estou passando, como é que são os códigos que eu uso, como é a mensagem que eu passo para mim mesmo, qual é o canal de mensagem que eu estou usando. Melhor do que isso, eu vou trabalhar também como sou, o que eu recebendo ou passando para o outro, o que ele entende, qual é a linguagem que ele entende, como ele compreende e fecha o sistema que realimenta o processo. E aqui eu dou uma paradinha para conversar com vocês um pouquinho sobre histórias. Pessoas que fizeram o curso comigo que tinham uma ideia, uma história, que precisavam muito conseguir realizar um processo que tinha dificuldade. Ou por medo, ou porque sabiam que poderia dar um resultado diferente daquilo que estava imaginando, tinha essa expectativa, ou porque estavam conformados no seu processo do aqui e agora, conformados com aquela situação. Eu vou citar uma situação muito clara que dificilmente eu conto numa aula como essa, mas de um rapaz que estava há mais de 15 anos trabalhando para a empresa do tio. E ele tinha receio, muito receio. Não era aquilo que ele queria. Ele era uma pessoa que queria trabalhar com medicina. Ele não era médico, mas ele queria trabalhar em hospitais, ele queria sempre todo. E ele estava trabalhando numa empresa de contabilidade, não tinha nada a ver. Mas como era uma empresa do tio e tinha 15 anos que ele estava lá, embora tivesse feito o curso de contabilidade, ele queria ser uma pessoa que viria trabalhar na área médica. Ele não estava preocupado se seria medicina, odontologia, ou fisioterapia, ou qualquer coisa. Ele queria trabalhar com gente. E ele gostaria de trabalhar em hospitais. Ele sentia prazer nisso. Aos 15 anos, ele não queria desagradar, porque ele era agora, depois de tanto tempo, o homem de extrema confiança do tio. Mas, um dia, passando em frente a um curso, desses cursos vestibulares, estava lá uma placa bem grande que ele dizendo o seguinte: aqui nós conseguimos aprovar não sei quantas pessoas no curso de medicina. E ele resolveu que ia fazer o vestibular para medicina, escondido de todo mundo. Só que era uma coisa muito forte, uma repressão muito forte, não dos outros, mas dele mesmo. E ele foi entender o que era PNL e começou a usar algumas técnicas. Depois de 6 anos, olha só, gente, 15 anos mais 6 anos, 21 anos, ele se formou como médico. Ele se formou em medicina. Ele passou no vestibular, trabalhava que nem doido para o tio na escritório de contabilidade, às vezes fazia coisa, mas foi fazer medicina, apesar de todo mundo dizendo que vai um dia abandonar o tio, e toda aquela pressão, que era muito mais dele do que do próprio tio, da família. E foi muito interessante que ele contou depois para mim e para os colegas que estavam fazendo o curso. Eu estava fazendo o curso de PNL e ele era um aluno junto comigo.
E ele contou dizendo o seguinte: foi uma coisa muito legal, e eu vim aqui aprender PNL, e é o segundo curso, era um curso de Master Practitioner, o segundo nível, e ele contou uma coisa muito legal. Um dia, ele já tinha deixado de trabalhar na contabilidade, na empresa de contabilidade do tio, e estava no hospital, dando plantão, quando entra uma pessoa que é uma das primeiras pessoas que ele vai atender ali sozinho, com o pezinho quebrado, porque tinha sofrido um acidente, era o tio dele. E foi maravilhoso, porque ele percebeu a grandeza desse processo. Ele nunca imaginou que um dia ele poderia estar no hospital onde ele trabalhava, estava fazendo a residência, ele teria atendido o tio dele. O que ele fez? Como ele fez? Quais foram as mudanças que ele imprimiu na vida dele? Eu não quero dizer que foram mudanças simples, às vezes as mudanças são complexas, as mudanças às vezes são doloridas, mas ele teve que fazer. E ele contou exatamente para a gente quais foram as mudanças, o passo a passo que ele utilizou e pegou desse processo, que técnicas ele utilizou para conseguir enfrentar essas mudanças que eram muito mais pessoais, porque depois ele veio descobrir que a família inteira estava torcendo para ele, inclusive o tio. Ele mesmo é que estava torcendo contra o processo. Muito bem. Para terminar aqui o nosso processo, nossa aulinha de hoje, que é uma aula de degustação e está sendo gravada, então eu vou passar aqui se o Ricardo quiser fazer alguma pergunta, Ricardo, fique à vontade. Eu vou mostrar para você, para todo mundo, um exercício que é feito uma parte à distância, onde a gente entende, e depois a gente utiliza esse processo no encontro presencial. Lembrando a vocês, são 2 encontros presenciais de 16 horas cada um. 2 finais de semana, um em fevereiro e outro em março. Então, eu vou passar aqui. Vou voltar aqui, vai estar gravando, eu vou, então, passar aqui para vocês esse processo que a gente chama de crenças, né? E, se não me engano, aqui parece que tem uma perguntinha que alguém fez para mim, né? Deixa eu ver aqui. Ok. Ricardo fez uma pergunta, Ricardo? Deixa eu ver aqui. Acho que sim, vamos lá. Exato, Ricardo. O Ricardo fez um comentário, né? Muito bacana. Às vezes colocamos barreiras em nós mesmos. Sim, a grande maioria das vezes, como estou vendo o mundo, como estão acontecendo as coisas, a gente acaba percebendo o mundo de forma diferente, tá? Que é um trabalho. E aí, dentro de uma coisa, tem um exercício que a gente chama dos primeiros passos para entender crenças. E a gente, na PNL, nós temos 2 tipos de crenças. Aliás, toda a nossa vida é baseada em crenças. Temos algumas crenças que a gente chama de crenças limitantes, ou crenças impeditivas. Cada um tem um nome. Eu costumo usar a famosa crenças limitantes. São aquelas crenças que fazem com que a gente não evolua em algum momento. Elas foram uma coisa muito importante. Toda crença tem a sua razão de existir. Ela não tem comprovação científica, mas ela existe. E, em algum momento, ela é poderosa e forte. E aí, então, o que acontece? A gente procura sempre trabalhar com um exercício, entende o exercício de uma forma bem dinâmica e com movimentos, tá? Passando pelas diversas etapas. E aí a PNL nos ensina, através dessa técnica, de como nós podemos fazer mudanças de crenças. Então, no primeiro momento, o exercício é feito aqui. A gente entende a técnica aqui, né? Faz isso mentalmente, e as pessoas, cada um na sua casa, no local onde estão assistindo. E depois a gente vai fazer isso fisicamente, presencialmente nos encontros. Porque é muito poderosa essa questão de como eu posso mudar uma crença. Não vai jogar fora.
Não é dizer, olha, você não devia estar acreditando mais nisso. Não, toda crença teve o seu momento, teve o seu coisa. Então, passa por esse, de que, de repente, eu tenho que chegar e olhar onde eu quero chegar. Né? Onde eu quero chegar. Se eu quero chegar, eu vou verificar qual é a minha posição, onde eu estou, e vou olhar o que eu estou fazendo agora, qual é a minha meta-posição, e vou entender que o que somos é consequência do que pensamos. E, por conta disso, eu tenho dois momentos. Quais são as crenças atuais? Naquilo que eu acredito. Eu vou pegar aquela crença que está me limitando, hipoteticamente, não está fazendo com que eu possa atingir um determinado momento, né? Eu vou pegar. O que eu acredito? Agora eu vou pegar e fazer. Quais foram as minhas crenças que estou aberto a duvidar? Porque eu já tive condições, eu estou aberto a duvidar. Pode ser que tenha uma outra maneira de fazer as coisas. Pode ser que essa crença pode ser modificada. E uma vez que ela for modificada, eu vou colocá-la no Museu das Crenças Antigas. E, gente, o que eu gosto de falar para as pessoas? Museu tem que ser um lugar bonito, porque todas essas crenças, cada uma das crenças que nós tivemos, que hoje estão no mundo, foram muito importantes. Eu já fui um grande jogador de voleibol. Eu tinha a crença de que eu podia fazer um monte de coisas no voleibol. E essa crença acabou. E está lá no meu museu. E o meu museu de crenças antigas é muito bonito. Ele é muito agradável. Como um bom museu tem que ser. Porque cada uma dessas crenças teve a sua utilidade. Depois, eu vou pensar numa nova crença que eu quero. Um novo modelo e vou estar aberto a acreditar. Vejam que no primeiro momento ali atrás a gente foi aberto a duvidar, agora estou aberto a acreditar. E depois eu vou botar essa crença no espaço sagrado e transformá-la em uma missão. Porque aí ela vem para eu acredito. Todo o processo passa por a gente entender que toda crença ela é importante, ela teve o seu momento, ela teve a sua história, ela teve algo que fez com que nós pudéssemos acrescentar algo maior. Algo que for mais positivo, algo que faz com que a gente tenha. E cada um tem a sua crença diferente. Agora, no momento atual, o que nós estamos pretendendo com a programação linguística é pegar todos esses processos individuais, por isso as turmas são pequenas, e trabalhar quase como um coach, como uma mentoria. Trabalhar no indivíduo. Se eu trabalho a mim mesmo, se eu melhoro as minhas qualidades, as minhas competências, os meus comportamentos, as minhas atitudes, o meu jeito de fazer as coisas, eu estarei influenciando as outras pessoas de uma forma muito elegante e adequada. Vou dar um exemplo para vocês, sem dizer como é, e aí tem, sem contar, como a gente diz, sem contar o santo, mas contando os... Agora falhou a memória aqui. Não é mágica assim, mas eu não vou contar o sonho, né? Não vou contar qual foi, não conto qual é o santo, mas conto qual é o milagre. Pronto, agora lembrei. Eu tenho aqui no prédio uma senhora que é porteira. E essa porteira, de vez em quando, a gente passava por ela, ela brigava. Ela estava muito nervosa. Ela respondia, bom dia, mas trabalha só durante o dia. Mas eu percebi uma coisa interessante, que às vezes quando ela estava de mau humor, mal respondia o nosso bom dia, mal conversava, ela estava com o cabelo preso. E quando ela estava com o cabelo solto, a gente percebia que ela estava mais alegre, mais disposta, conversadeira, cumprimentava. Bom dia, senhora Nando, como vai? Eu bem, não sei o quê, seus filhos. Aí, para a senhora, como é que vai? Um dia eu fiz um comentário interessante com ela e utilizei uma técnica de primeiro, onde fiz com que ela pudesse ver, sem que ela falasse, sem que eu dissesse para ela
eu estava usando uma técnica de PNL, que existia uma relação entre cabelo solto, bom humor, qualidade de vida, bom relacionamento, boa comunicação, cabelo preso. Desagradável, mau humor, dificuldade na comunicação, dificuldade no trabalho e assim por diante. Resumindo a história, um belo dia ela chegou e falou: nossa senhora, mas você sabe que depois que eu conversei com o senhor a respeito, agora de manhã cedo, antes de mais nada, eu solto o meu cabelo, porque quando meu cabelo está solto, eu estou maravilhosa. Aí você fala: Armando, o que tem a ver o cabelo com as atitudes e comportamentos dela? Lembre-se do sistema corpo-mente. Muitas vezes, na grande maioria das vezes, a nossa atitude comportamental, corporal, detona ou dá o gatilho de um processo de melhoria das pessoas. Como isso acontece? E vamos lá? Vamos utilizar os doutores do riso, médicos que usam o riso, a brincadeira, as palhaçadas para melhorar a capacidade, para fazer com que as crianças, os adultos, ao sorrirem, eles ficam menos tempo nos hospitais. Doutores da alegria. Quantas vezes você não faz alguma coisa repetidamente que faz com que você fique melhor, mais adequado? Quando alguém chega para você e fala, sorria, e você realmente busca o sorriso. Ou quando você de manhã, você fala, hoje vai ser um dia maravilhoso. Você dá aquela respirada, parece que entra muito ar. E o ar vai modificar a sua capacidade? Ou está ligado a um determinado comportamento? Porque é todo um sistema. E se eu puder entender isso e puder fazer com que isso seja consciente, eu terei um avanço no processo. No nosso dia a dia, na nossa maneira de ver as coisas, no nosso maneira de ver as contas, na forma de como nós trabalhamos o nosso dia a dia, as nossas questões físicas, vai fazer com que a gente tenha condições de melhorar cada vez mais o nosso processo de evolução como seres humanos. Essa talvez seja a grande questão a ser trabalhada como programação neurolinguística. Muito bem. Recado final para quem assistiu e para quem vai assistir as aulas. Serão 8 aulas aqui, e vamos ter exercícios, vamos ter momentos de discussão, de bate-papo, e aí eu forço realmente perguntas para as pessoas fazerem. São 8 aulas, que elas vão durar mais ou menos 2h30, 3 horas, depende de cada turma, e aí eu não posso dizer. Tem turmas que são fazem muitas perguntas e tem turmas que fazem poucas perguntas, a participação, mas tem lá. Depois, todas as técnicas, as principais técnicas do practitioner vão ser aplicadas em 2 momentos, de 16 horas, em Balneário Camboriú, na TEAR. E aí eu vou depois deixar para todo mundo, como deve fazer para entrar em contato com o pessoal da TEAR, que tem lá toda a programação, tem todo o processo está com ele, ou se quiserem fazer perguntas para mim também, não tem problema. Mas toda a parte de comunicação, né? Toda a parte de comunicação, de informação e de inscrição para o pessoal de Balneário Camboriú está sendo feito lá em Balneário Camboriú, na TEAR, tá? A Escola de Negócios, do Giancarlo. E aí, de Blumenau, diretamente comigo aqui. Mas eu vou deixar tudo bonitinho, tudo bem, depois daqui, para passar para todas as pessoas. Ricardo, antes de terminar, quero saber de você se tem alguma pergunta, se tem alguma informação, né, para que eu possa passar para você alguma outra informação. Se não tivermos, eu vou
encerrar essa nossa aula de degustação, falando sobre, lendo um trecho aqui da nossa apostila, tá? Que fala justamente sobre uma coisa interessante, que é o que causa o esquecimento? Por que a gente esquece as coisas? Quais são as interferências? E aí, né, na questão da apostila tem muito disso, né? A gente trabalha. O esquecimento é causado por interferências. Pensamentos, ideias, sonhos e emoções podem interferir na nossa habilidade de lembrar fatos passados. E é esta interferência que causa esquecimento. Quanto mais informações você adquire, maior a probabilidade de existir interferências. Aí alguém chega para mim e fala, pô, Armando, o que é isso? Quer dizer que se eu aprender mais, eu vou ter mais interferências? Sim. Né? O processo não, as interferências vão acontecer como estão acontecendo agora. O Ricardo está dizendo aqui, muito bom, deu para entender bem a ideia do curso e, com certeza, todas as pessoas devem aprimorar os processos para se comunicar melhor e atingir objetivos. E agradeceu. Eu agradeço, Ricardo, você estar aqui, foi muito bom, mas o que a gente fala, será que eu consigo melhorar a minha qualidade de memória fazendo PNL? Será que eu vou conseguir atingir aqueles objetivos que eu tenho dificuldade de atingir? Será que eu vou aprender a me comunicar melhor com os meus colegas de trabalho, com a minha família, com os meus filhos? Será que eu vou melhorar a minha capacidade de se comunicar comigo mesmo, né? Dos meus desejos, dos meus sonhos, dos meus ideais? Será que como eu vou poder fazer? Como eu vou enfrentar as mudanças que eu sei que vão acontecer? Que estão aí o tempo todo. Não só as mudanças externas, mas as internas, as minhas. Eu brinco com o pessoal, e aí eu digo, Ricardo, e quem for me assistir, eu sou careca, mas eu sou da geração Beatles. Eu já tive cabelo comprido e com franjinha. Infelizmente, eu não consegui recuperar. Eu quero ver se um dia, eu estou vendo se eu consigo, com as minhas irmãs, recuperar as fotos onde eu tinha o cabelo comprido com franjinhas. Você vai olhar e dar risada. Então, mas nem por causa disso eu vou sofrer. Mas eu uso esse processo como uma coisa muito legal. A minha memória dessa época é uma memória muito bonita, muito gostosa. Eu lembro dos bailes, das músicas, e muitas vezes me pego, quando eu quero fazer alguma coisa diferente, cantarolando, porque aquilo causou uma emoção positiva na minha vida. E eu posso utilizá-la no aqui e agora, conscientemente. Isso a gente chama de PNL. Agradeço a sua presença. Quero que você preste atenção, porque na semana que vem, todas as datas já estão marcadas, vamos começar o curso aqui, para as turmas de Blumenau e Balneário Camboriú, e vamos já marcar as datas para os encontros presenciais, com uma questão só que vamos trabalhar. Já tínhamos marcado essa presença agora, neste final de semana, o primeiro encontro presencial para o pessoal de Blumenau. Mas, por uma questão de sugestão de médicos e do pessoal que está trabalhando com a questão da pandemia, não estão achando, pelo menos por enquanto, oportuno esses encontros presenciais. Não tem problema nenhum, posso ir até Blumenau, vou até Blumenau, estou em Curitiba, mas vou até Blumenau, Balneário Camboriú, devo ir até São Paulo ou para outra cidade, não tem problema nenhum. Mas enquanto nós tivermos um alto índice de contaminação, seria muito interessante dar uma parada. Como nós vamos ter 2 aulas por semana, então nós vamos ter
um mês de aulas, 8 aulas, 4 semanas. Depois vamos ter um encontro presencial, depois mais 4 semanas a gente pode marcar as datas desses encontros quando tivermos com um processo de pandemia mais equilibrado, quando a gente tiver menos contaminações, para não deixar, porque vai ser terrível a gente sair aprendendo alguma coisa e pegando o Covid, não será nada agradável. Então, vai ter todo esse processo. Ok? Ricardo, muito obrigado pela sua presença aqui. Estou encerrando o nosso processo de nossa aula degustação. Quero que você participe e, se tiver alguém com mais alguma pergunta, como vai ficar está gravado, vai ficar à disposição nas minhas redes Facebook, LinkedIn e Instagram. Vocês podem fazer perguntas e estaremos respondendo como pudermos. Um grande abraço a vocês todos e até a próxima vez. Fui.